amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Olha, lembrar ainda a vocês que ali na Livraria Intelectual está o nosso livro, Querência dos Poetas Livres, livro de poesias gauchescas, poesias galponeiras, que fala também na nossa terra montenegrina. Aproveite, vai buscar enquanto existir ainda, né? Porque outro igual eu não vou fazer. Então, convido a todos que não adquiriram ainda o Querência dos Poetas Livres para ir na Livraria Intelectual, ali buscar o seu livro. O precinho é barato. Mas, bueno, hoje vamos falar do naufrágio da gasolina Santa Cruz. Quando se fala em desastre naval no Rio Caí, logo vem ao pensamento a explosão do vapor Horizonte, foi o mais famoso, no tempo dos vapores. Agora, já no advento das gasolinas, por força de um ciclone, o Rio Caí foi palco de outra tragédia. Essa história me foi contada pelo meu querido tio Louro Soares, saudoso tio Louro Soares, que foi testemunha ocular dessa história. Antes de ser oficial de justiça, como conhecemos o nosso querido e saudoso tio Louro Soares, ele trabalhava embarcado, era marinheiro na sua adolescência, na sua juventude, e trabalhando na gasolina Santa Cruz. Na foz do Arroio Maratá, em Porto dos Pereiras, era onde a gasolina Santa Cruz aportava e abastecia os seus porões. Abastecia os porões com a produção agrícola daquela região para transportar, para vender em Porto Alegre, no mercado em Porto Alegre. Tudo aconteceu no inverno de 1940, período das grandes cheias no Rio Caí. A gasolina Santa Cruz retornava de Porto Alegre, dizia-me o tio Louro, e usando de toda a sua força motora para vencer a correnteza adversa do rio, fazendo um grande bigode de água sobre a proa. Nisso, o comandante do barco pede ao guri, tio Louro, ainda guri dos seus 15 anos de idade, que preparasse um chimarrão para quebrar a monotonia daquela tarde chuvosa, garoenta. Conta tio Louro que na altura da fazenda Paquete, quando atiçava a lenha ao fogão, olhou pela janela e só viu um fumo negro de vento, formando um paredão escuro e assombroso. E nada mais pôde ser feito. A embarcação, a gasolina de grande porte, adernou para o lado direito, virando assim como se fosse uma caixa de fósforos. Como as portas da gaiuta, a casinha da gasolina, estavam fechadas por causa do frio, a pressão da água fazia o barco submergir aos poucos, trancando a porta da gaiuta. Tio Louro ficou preso dentro da cozinha do barco e vendo a água subindo, e o tio Louro tentando quebrar o vidro da janela, mas essa resistia por causa da força da água. Sentiu de fato o tio Louro que morreria preso na cabine do barco. Nessa oportunidade, diz ele, eu ia sentir como é que se morre afogado. Bem assim foram as palavras dele. Faltando apenas uns 20 centímetros para a cozinha ficar totalmente submersa, o vidro da janela se rompe, se quebra, e o tio Louro mergulha nas águas por ela. Bom nadador, procura na correnteza uma prancha ou algum sinal dos seus companheiros. Eis que surge, de repente, agarrado em outra prancha, o senhor Ernesto Luft. O senhor Ernesto Luft, que é pai do nosso querido conterrâneo, aí, o Antoninho Luft, grande empresário do Rio Grande do Sul. Aos poucos, outros companheiros foram aparecendo entre as caixas de frutas que boiavam sobre as águas. Logo apareceu o dono do barco, o senhor Armando Dietrich, que não conseguiu salvar a sua esposa.
a dona Célia Weissamer Dietrich, que morreu abraçada com seu filho pequeno. Morreram os dois afogados. Ali morreu também o senhor Ernesto Câmara, morador ali do Porto dos Pereiras. Depois foi constatado que um forte ciclone havia passado pelaquela região naquele momento. Este lugar é hoje conhecido como Porto da Cruz. Quem conhece o Rio Caí sabe onde fica. Fica ali em cima da Fazenda Paquete, aqui em nosso pleno Rio Caí. Ainda me recordo da emoção do querido tio Louro Darcy Soares, nosso saudoso gaiteiro gaúcho, quando com os olhos rasos de água me relatou esta triste história. Até quarta, tia.